Olá a todos, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez neste canal Rota do Céu. Vamos ver aí o que o plano cósmico está nos sinalizando, né? E já não é de agora. A gente sabe que o estudo astrológico ele tem um movimento que leva um tempo. Por exemplo, quando ocorre o equinócio da primavera, não é que todas as flores vão nascer no primeiro dia da primavera, não é mesmo? Assim como quando acontece um eclipse, a gente sabe que um eclipse tem um desdobramento, uma ressonância por 6 meses. Quando a gente fala aqui da lua nova, não é que no dia da lua nova tudo vai rolar, não. A lua nova, ela traz uma perspectiva de desenvolvimento para 28 dias, né? E assim também são os trânsitos planetários. No teu mapa, né? Quando você vai ver que um planeta em trânsito está numa casa do seu mapa e vai aspectar um planeta do seu mapa, é um processo, né? Isso não acontece em um mês, em um dia. É uma dinâmica, é, é um movimento, né? Enfim. Então, o que eu quero comentar hoje com vocês é o céu de hoje, né? Sobretudo por conta dos desdobramentos na geopolítica e que não é que aconteceram de ontem para hoje, não, é exatamente isso. Tudo isso está sinalizado há muito tempo, e eu digo mais, preparado há muito tempo. Houve um grande reset depois do segundo conflito mundial, onde as coisas foram totalmente dinamizadas, o tabuleiro da geopolítica foi mexido, e justamente para que as coisas fossem desarranjadas para o momento atual, onde já está ocorrendo um novo reset. Naquela época, né, nos anos 40, não havia tecnologia suficiente para essa implantação. E agora sim. Então, por isso que as coisas estão aceleradas, né? E nós estamos vivendo bem essa imagem aqui, né? Uma batalha, uma batalha que tudo que está escondido está às claras, por incrível que pareça. Só que a gente muitas vezes não consegue ler o que eles nos mostram. Eles nos pedem consentimento para a nossa própria escravidão. Só que embalada, né, com fitas, né, de ouro e aquela papagaiada toda, né, e a gente não consegue perceber como a gente é massa de manobra, né? Então, antes de prosseguir, eu peço para vocês o like, né, que vocês compartilhem, e para a gente se manter aqui na plataforma, né? Porque eu falei para vocês no vídeo anterior, já está havendo uma grande mudança nas diretrizes desta plataforma. Tem um número muito grande de produtores de conteúdo, eles já não estão mais lucrando com isso, eles vão fazer uma grande seletividade. Honestamente, para mim, não importa o número de pessoas, importa a qualidade das pessoas que compartilham com aquilo que eu aqui apresento. Mas é a plataforma que exige um número de inscritos e de likes para manter o canal, porque, claro, eles lidam com lucro, né? Então, eu queria deixar isso bastante claro, viu, meus queridos? Eu sou muito feliz com as pessoas que me prestigiam e compartilham aqui comigo
a maneira como eu lido com a astrologia. Então, o céu de hoje está assim, olha, estranho, tenebroso, perigoso, tá? E poderoso. Vejam aqui o mapa. Hoje, 15 de junho de 25. Olha aqui a configuração. A Lua está em Aquário, que nós já vamos ver, né? Nós sabemos que Plutão está em Aquário e vai ficar por 20 anos aqui neste signo. Observem onde vocês têm Aquário no mapa natal de vocês. E este Plutão está fazendo parte de um pequeno trígono envolvendo Urano e vai ficar mais forte quando Urano ingressar em Gêmeos, que vai ser agora 7 de julho. E ambos estarão em harmonia com Netuno e Saturno. O trígono vai ficar mais enfatizado com Netuno, que Netuno é mais lento, né? Mas vai pegar Saturno também. São todos planetas sociais que mexem com o inconsciente coletivo, com o destino da humanidade, como nós vamos ver. Tá? Então, Saturno e Netuno em conjunção em Áries, a batalha espiritual. Já fiz vídeos sobre isso. Urano se despedindo de Touro, e nós vimos todas as mudanças desses 7 anos de visita em Touro, na agricultura, na alimentação, na energia monetária, né? A questão dos bitcoins, do dinheiro digital, do PIX, uma campanha muito acirrada com relação aos agricultores, a eliminação de fazendas de bovinos e de avícolas, e lá na Europa eles destruindo inúmeras plantações não, oliveiras centenárias, né, para no lugar colocar placa solar por conta dessa pegada do carbono, uma loucura tudo, não é? Então, ele já está quase se despedindo, né, dessa coisa taurina, né, dessa proposta taurina. Então, veja que ambos, na verdade, esses 4 estão aqui, olha, Plutão em trígono com Netuno e ambos em sextil com Saturno e Netuno. Então, este pequeno trígono, ele pode ser usado para uma elevação da consciência, mas também pode ser usado para uma grande desestabilização coletiva. Então, tudo depende de que lado a gente está, em que frequência a gente está. Porque tudo tem a ver com a linha do tempo. Existe mais de uma linha do tempo. E o inconsciente coletivo é determinante no resultado da linha do tempo. Então, todos esses filmes preditivos, né, e de guerras e desastres, isso e aquilo, é como se fosse uma isca para a coletividade e para que cada um de nós se sintonize com aquela frequência que naquele momento você está em abertura. Então, se grande parte da humanidade vibrar na destruição, no aprisionamento, e que não tem mais jeito, que isso e aquilo, é claro que essa linha do tempo vai prevalecer. Por isso que nós somos poderosos e fortes. É por isso que eles nos induzem a nos comportarmos e a querer o que eles querem, tá? Porque, no fundo, é a humanidade que consente, é a humanidade que vai mudar as coisas, não é? Outra configuração aqui, Júpiter está em Caranguejo, e eu fiz um vídeo anterior sobre isso, né? Ele vai ficar aqui 1 ano. Mercúrio também está em Caranguejo, mas o trânsito dele é bastante rápido. O Sol em Gêmeos, neste dia, não faz aspecto com nenhum planeta, está terminando esta visita também. O Sol em Gêmeos é o pensamento, né?
a comunicação, a linguagem, a nossa mentalidade. E Marte, a 28 graus de Leão, em quadratura com Urano, a 28 graus de Touro. Esse é um aspecto literalmente explosivo, de estresse, de ruptura, de convulsão. Tá? Então, nós vamos ver assim, dar uma pincelada nisso tudo, né? E compreender o que está acontecendo nos níveis humanos e físicos e nos níveis sutis, né? Da espiritualidade. O nó do norte aqui, ó, também vou comentar em peixes. Vai ficar ainda mais um ano aqui, né? O nó do norte tem a ver com o destino da humanidade. Então vamos lá, não é? Começamos pela lua em aquário, ela é muito rápida, ela fica 2 dias e meio em cada signo. Então, isso é para quem nasceu com a lua em aquário, ou a lua, ela é um disparador de eventos, igual Marte. Então, se você tem um planeta em aquário, fazendo uma configuração no seu mapa natal, toda vez que a lua alcança este signo, ela é como um agente motivador, disparador de um evento, não é? Ou daquela informação que você tem no mapa, sabe? Então, aqui são citações que iluminam a lua em aquário, da Tracy Marks, uma astróloga, né? Que fez esse compêndio. Não posso imaginar onde desisti e todos os outros começaram. Então, aquário é energia de grupo, né? Aquário é o coletivo, é aumentar o coletivo. Por isso que eu sempre falo, Plutão está em aquário. Eles estão mexendo com a nossa mentalidade, né? Inclusive com essa proposta de colocar chips na nossa cabeça para estarmos conectados em rede e virarmos uma mente colmeia. Qual é o perigo disso? O signo oposto e complementar a aquário é leão. Não pode ter uma coisa separada da outra. Você precisa desenvolver a sua individualidade, o seu ser único e criativo em leão. Para quando você chegar no coletivo, no grupo, você estar acrescentando e não se encostando, não se confundindo com o grupo. Compreende? Então, é essa questão. Onde está você? Onde estão os outros? Qual é a tua tribo? Eu sou eu mesmo e o que está ao meu redor. E se eu não salvar isso, não serei salvo. Então isso também mostra como aquela coisa, todos somos um. Por quê? Porque viemos da mesma fonte, né? Estamos aqui como centelhas divinas. Claro, não são todos, né? Nós sabemos disso, que aqui tem pessoas sem alma, e etc, etc. Mas, assim, a princípio, né, somos todos aqui fractais, avatares das mônadas, né, de nossas consciências, de nosso ser espiritual, tendo aqui dentro do simulador uma experiência, né, física. Então, é aquela coisa, né? O que você pode fazer para a salvação? Ser íntegro. O melhor exemplo é ser, né? O melhor exemplo é querer crescer, né? Ai, mas eu sou tão culpado, eu fiz tantas coisas erradas na vida. Quem nunca? Agora, você não pode mudar o passado, mas você pode reparar os seus atos errados e nem sempre é com as pessoas com quem você errou. Por quê? Elas podem não estar mais na sua linha do tempo, mesmo que estejam vivas, não é? Mas, se você equilibrar o seu karma, digamos assim, isso muitas vezes acontece com outras situações e pessoas, aquela culpa não tem mais sentido, sabe? Isso é coexistência ou não existência.
Isso é muito profundo, né? O que é coexistir? Existir junto. Com o quê? O que é existir? O que é não existir para você? Isso traz uma profunda reflexão, porque aí entra essa energia aquariana, humanitária, tribal, que não pode virar sectarismo, não é? Repetidas vezes, uma voz nos manda sair da rota, deixar bolsa e bagagem, mudar de carros, mudar de direções. Isso é Aquário. Isso é a Lua em Aquário, Lua. Olha, Aquário, Urano e a casa 11 são da mesma natureza. Tá? Então, esses contatos, né, servem para essas citações. Tem hora que você tem que, é igual num jogo, num game, você tem que mudar de fase. E às vezes a pessoa resiste, ela não quer mudar de fase. Por isso que Urano tem essa pegada do desapego, da libertação, das rupturas. E se vem um trânsito de Urano no seu mapa, que agora ele ficou 7 anos em Touro, ele sacudiu, fez terremoto na Terra Taurina, onde você tem Touro no seu mapa. Agora ele vai para Gêmeos, atenção, eu vou fazer muitos vídeos de Urano em Gêmeos, não vai ser brincadeira o que eles estão implantando, né? Mas enfim, essa coisa aquariana, uraniana, traz essa pegada. Libertação, se desprender, você tem que ir para uma nova etapa da tua vida, da tua consciência, né? É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, né, a gente não estaria aqui para aprimorar-se espiritualmente nesse mundo de encadeamento material, né? Vir para a Terra é um desafio. Né? É você ser um PhD na espiritualidade, por conta de tudo que a gente vê e vive aqui, nesse mundo das emoções, com o corpo emocional, né? A Lua em Aquário não é emocional, ela é mental. Ela tem até uma impressão de frieza, né, de distanciamento. A Lua em Aquário sabe gelar a pessoa. A indiferença dói muito mais do que se ela avançasse em alguém. Mas Aquário não vai avançar. Aquário é mental. Né? Ele vai usar de outros recursos. A Lua em Aquário ela se abstrai, ela se desliga, mesmo que ela esteja numa multidão, se aquilo lá não está sendo interessante para ela. Urano é assim. Aquário é assim. Né? Porque Saturno é o corregente de Aquário. Antes de Urano ser descoberto, Saturno era o regente. Na astrologia tradicional, continua sendo Saturno. Então, Saturno tem essa coisa de manter-se distanciado. Tem aquariano que fala assim, nossa, eu não me sinto assim, com essas qualidades aquarianas. É porque você tem o lado saturnino, reservado, mais melancólico, mais exigente. Enquanto o lado uraniano é mais experimental, é mais eclético, é mais alternativo, não é? E agora, humanidade, volto-me para você. Consagro meu serviço ao mundo. Todos nós temos a casa 11 no mapa. É a penúltima. A casa 11 vem depois da 10. A 10 é quando você chega no ápice da sua projeção social, da sua vocação, o fim para o qual você foi invocado neste mundo para realizar um trabalho social através da sua profissão. Aí depois você vai para a 11, você vai para Aquário, que é algo muito impessoal, é humanitário. E de que maneira você pode ajudar a humanidade? De muitas maneiras, a começar de você. Se você for uma pessoa melhor,
Você, por ressonância, vai ajudar na melhoria da humanidade. Você pode não mudar o mundo, mas você pode ser um canalha a menos nesse mundo, não é mesmo? Muito bem. Saturno e Netuno em Áries vão ficar aí muitos anos. Netuno, 14 anos. Saturno, 3. Eles vão voltar para Peixes. Toda vez que um planeta retrograda, ele vai terminar alguma situação que ficou pendente ali, desses muitos anos que eles ficaram em Peixes. Sobretudo o Netuno, que é o regente de Peixes, arrematando um final de dormência, entorpecimento, anestesia no inconsciente coletivo. Ficamos abestalhados. Uma grande prova disso foi a grande experiência de engenharia social de 2020. As pessoas ficaram cegas e aderiram cegamente àquilo que lhes foi imposto. E até agora, mesmo mostrando todas as consequências, tem pessoas que não enxergam e não vão enxergar nunca, né? Então, eu venho falando disso, a batalha espiritual. O que está em cima é como está embaixo, o que está dentro é como está fora. É o segundo princípio hermético. O primeiro é do mentalismo. O todo é a mente. O segundo é esse. Então, quem você é como essência é o que você é quando você se libertar aqui desse corpo físico. O seu padrão de ética, de dignidade, de postura, é um reflexo da sua essência aqui. É claro que nós somos enganados, né, com esse teatro. Somos induzidos ao erro e achar que, sei lá o quê, que só existe isso aqui, e a gente começa a se envolver com o mundo dos sentidos, com a astralidade, né, e com o campo emocional, e a gente comete erros. Mas faz parte do jogo. Cometer erros faz parte do jogo. Agora, continuar com isso é que não é? Então, o que está acontecendo agora na Terra é um reflexo do que está acontecendo no campo hierárquico espiritual. Não pensem vocês que lá do outro lado é tudo um mar de rosas. Existe corrupção, existe política e politicagem, existem apegos também. São em outros níveis, mas existe. Tanto é que a Terra está aqui nessa densidade. Talvez o que eu vou falar agora não faça sentido para você, tá? Mas aqui dentro desse campo de experiência, eu falei em outros vídeos que existe uma compreensão de que a Terra ela foi escolhida, digamos assim, para ser um laboratório e um exílio para vários seres que precisavam aqui ajustar os seus códigos. Olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é um mapa, na minha concepção, que é a tua programação na tua vida, o teu mapa natal. E esses aspectos são os códigos que você tem que trabalhar, ok? Então, veja, esses seres vieram aqui para ajustar os seus códigos. Ou porque vieram da guerra de Órion, ou da rebelião de Lúcifer, ou da guerra de Andrômeda, ou vieram aqui como cientistas. Por quê? Por que a gente vem aqui para esse mundo denso da materialidade? Porque essas consciências excelsas são imateriais. Então elas não têm noção do que acontece, do que é viver num campo material, físico, com corpo emocional e tudo isso. Então, quando a gente vem para cá, a gente mergulha nessa densidade, não é? E claro que perde a memória. Entra aqui na lei do esquecimento. Então, muitos vêm aqui como cientistas
para levar informações daqui para lá, né? Outros vêm como sementes estelares para contribuir conforme o seu grau espiritual, para aqui na Terra orientar os outros irmãos que estejam perdidos ou que estão precisando apenas de uma conexão, de um start, sabe? Acontece que todo mundo acabou aqui aprisionado, não é? Então, dentro dessa experiência aqui, existem os tutores, digamos assim, os que coordenam esse exílio e esse laboratório, que é chamado de Federação Galáctica. Por quê? Porque são representantes de vários mundos, de várias raças, que também participaram dessas guerras todas, dessa situação toda, dessa programação toda, e que estão assistindo os seus semelhantes que aqui estão. Então, tem hierarquias de vários níveis. E é claro que você aqui faz parte de uma hierarquia. Você faz parte de uma tribo, de uma raça estelar, digamos assim. Então, aqui tem representantes na Terra de várias raças. E por isso mesmo, eles não reconhecem os humanos como uma raça única, porque nós temos no nosso DNA informação genética de muitas raças. Inclusive, durante muito tempo, a ciência compreendeu aquele DNA como DNA lixo, uma parte do nosso DNA. E ali tem uma riqueza de informações que agora eles estão descobrindo, né? Então, o que eles entendem aqui? Que eles não podem interferir em nada que aqui acontece, porque os humanos têm que ascender. Muito bem. Só que a coisa está chegando num ponto que está virando uma permissividade com relação ao que a raça negativa que aqui tomou conta de uma situação está promovendo no planeta Terra. Este gráfico aqui é de um webinar do André Depierre, está aqui o link do canal dele, que ele mostra bem essa coisa da barreira de frequências, né? Eu também comentei em outro vídeo que isso está até na Bíblia, né? Que houve uma reunião entre os Elohims. E muitos que aqui estavam para cooperar com a evolução da humanidade começaram a escravizar a humanidade e a lidar com uma faceta de aprisionamento muito negativa. Por quê? Todos que aqui vinham para ter as suas experiências, depois que desencarnassem, voltavam para a sua origem, para a sua mônada, e aí ia ver se voltava para cá ou não, se ia para outro campo de experiência e tal. Acontece que por conta dessa transgressão desses seres que aqui tinham o compromisso de organizar a humanidade, eles ficaram aprisionados. E foi colocada uma barreira de frequência. E daqui eles não podem sair. Eles se tornaram mortais como todos os outros mortais, digamos, né? Isso gerou uma revolta neles todos, né? Então, o que eles fizeram? Já existe uma barreira de frequência, né? Veja que aqui estão os reinos celestiais, das criaturas excelsas e que aqui coordenam esse campo de experiência na Terra, né? Aí o que acontece? Havia uma barreira de frequências que esses seres colocaram, né? Porque a proposta é que a gente aqui que está se lapide para que a gente não contamine o lugar que a gente veio de origem. Tamanha o nosso desequilíbrio, né? Então, aqui só sai com a permissão, né? Aí o que eles fizeram? Esses carinhas daqui, que foram
apartados da sua imortalidade, digamos, eles criaram uma outra barreira de frequência. Então, eles criaram um simulador dentro do simulador. E, geralmente, quando a gente desencarna, a gente bate aqui, ó, nesse simulador criado por eles. E aí eles falam, olha, você é tão maravilhoso, não é? Você queria ser médico, na outra vida você vai ser, vamos combinar? Ou então, olha, você é tão culpado, você foi tão mal, você tem que vir e pagar pelos seus erros. E seja por qual motivo for, a pessoa, o ser desencarnado que não está preparado, acredita que esses caras aqui são as consciências excelsas, né? E acaba voltando para o Sansara. E cada vez que volta para o Sansara, perde a memória cada vez mais. E fica achando que aqui é a única realidade. Até mesmo as sementes estelares estão aprisionadas aqui. Porque é terrível sair dessa barreira. Por isso que a gente tem que se preparar para a passagem. É justamente isso que eles não querem. A morte é uma coisa terrível. E agora eles estão com a proposta do transhumanismo para a imortalidade. Você quer passar sua eternidade aqui, nesse simulador? Nessa sofodência que esses caras nos preparam? Pode. Se você escolher isso, você pode. Mas se você não quiser, você pode sair fora também. Então se prepare. Então, o que ocorre? Esses caras estão tentando a todo custo, a isso aqui, olha, a sair dessa barreira de frequência maior. Tá vendo? Então, o ambiente aqui, Terra, é um simulador. Embora a realidade não seja a que nos mostram, nós somos reais. É nós que temos que mudar essa realidade. Então, o que acontece? Toda essa turminha da Big Tech, ela está ancorando uma série de inteligências acessadas através da tecnologia, inclusive do CERN, né? Aquele acelerador de partículas, abrindo portais para ter mais e mais informação. E essas entidades, elas precisam de um corpo aqui para operar. Por isso que os robôs, os transhumanos, né? A tecnologia é ruim? Claro que não. Ela é maravilhosa. A nosso favor, não para nos aprisionar. E eles estão usando para nos aprisionar, para nos controlar cada vez mais. Então, toda essa turminha aqui de tecnocratas, eles querem o quê? A tecnocracia. Ninguém quer mais democracia. Esse povinho aí não sabe nada, não vai eleger mais ninguém. Nós que vamos escolher os escolhidos, os bambambam, que vão ditar a ordem. Então, magia e tecnologia são a mesma coisa, na real. Veja ali a terceira lei de Clarke, Arthur Clarke, aquele escritor de ficção, inclusive aquele filme 2001, A Odisseia no Espaço, foi feito através de uma obra dele. Ele diz, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. E é verdade. Então esses caras aqui estão todos querendo sair do simulador. Eles estão todos a serviço dessas entidades que nos aprisionam. Como é que alguém que tem uma empresa que quer chipar a sua mente para conectar a uma IA pode ser algo libertador? Eu não compreendo isso como algo libertador. Com licença, eu estou com calor. Então, o que acontece? Eles todos, eles têm um plano, eles têm uma agenda, né? Uma agenda muito própria de poder, e eles estão implementando a passos largos e nos seduzindo a caminho não de uma libertação, porque Plutão em Aquário tem que ser libertação. A tecnologia é para a gente ascender, mas não é isso que está acontecendo. E aí o que ocorre?
Júpiter ficou em Gêmeos, né, durante um ano, abrindo alas para esse Urano que vai entrar em Gêmeos a partir de 7 de julho. Vai ficar 7 anos em Gêmeos. Júpiter tem a ver com a mídia, com a justiça, tem a ver com a propaganda, né? Com o mental superior, e tem a ver com a perspectiva, com a percepção. E eles estão alterando a nossa percepção das coisas, né? Vejam, desinformação não é o problema. O encobrimento e a censura do governo são o problema. E as pessoas, elas não filtram, elas são cegas, apaixonadas por um partido, por uma religião, por uma personalidade, por suas crenças, e não saem daquilo, elas não querem mudar de fase. Aqui é um excerto também do canal da Maria Pereda. Se a desinformação é a principal ferramenta de estupidez, não culpe a engenharia social que a abastece, e sim o idiota que a repete ou o desperto que a contesta. Essa é a filosofia da tecnocracia, daqueles carinhas que eu acabei de mostrar para vocês. Então, como é isso? Por que as pessoas não pensam mais, preguiçosas de pensar? Porque nos induzem a isso. Mas a gente tem. O universo é mental, Plutão está em Aquário. O aprisionamento é mental. E agora está implantada a geopolítica e a magia do caos. Está implantada a magia do caos na geopolítica, melhor dizendo. Os direitistas querem livrar o sistema dos comunistas. Os tecnocratas também querem se livrar do sistema burocrático. Estão usando a causa dos direitistas. Quando os tecnocratas terminarem, direita e esquerda não mais importarão. Este conceito é um excerto também do canal Starday Oficial O Informante. Tá? E é isso que está acontecendo, o caos, um caos orquestrado. Então, veja, houve aqui, em maio, a libertação de vários cativeiros. Né? Estão aqui as matérias, né? E essa atuação veio dos níveis superiores. Porque para eles atuarem aqui, existe uma série de leis também que eles não podem interferir, e existe o impedimento de representantes dos negativos em todas as organizações mundiais. Não pense que a Organização das Nações Unidas, né? O Fórum Econômico Mundial, tudo que é mundial tem gente infiltrada, porque eles precisam de pessoas poderosas ali para manipular tudo como eles querem que seja. Né? Então, os negativos, eles é que operam nesse tráfico de almas, tráfico de informação genética. Eu falei para vocês que aqui é um laboratório, né? Nós temos, digamos, 4 etnias, né? Porque hoje em dia não pode nem falar raça, mas 4 etnias, né? O branco, o preto, o vermelho e o amarelo, digamos assim, grosso modo, né? E dentro dessas 4 etnias tem tantas variações, não é? Um coreano é diferente de um mongol, que é diferente de um chinês, que é diferente de um japonês. O branco caucasiano é diferente de um branco eurasiano e assim vai. Né? E, enfim, então daí a gente já vê a diferença que é. Então, existe um tráfico de escravos, né? Inclusive de servir de alimento. Né? É muito sério o que acontece. E os positivos lutam por essa libertação.
E essa operação aqui, inclusive isso foi muito falado no canal Escola de Magia do Ari Barbosa, sabe? Ele tem feito vários vídeos a respeito desse esclarecimento, né, da Federação Galáctica. Então, os positivos, eles resgatam e libertam as sementes estelares que estão aqui aprisionadas também, né? E que vieram ou por sucessivas reencarnações, ou por tortura, por uma série de coisas, também estão todas abaladas e aprisionadas. Então, essa operação aqui já mostra uma grande mudança que está acontecendo na Confederação Galáctica. Está havendo uma dissidência. Porque muitos estão falando, não é possível a conivência da hierarquia com esse sofrimento, com essa sofodência aqui dos seres humanos. Não é possível. Tem alguma coisa errada. Então está havendo uma situação ali de saia justa. E tem uma agenda, eu já fiz vários vídeos sobre a Agenda 2030, está a todo vapor. Eles nos apresentam algo muito lindo na teoria, mas muito complicado na prática para o bem-estar do ser humano. E nós estamos vendo esses rumores de guerra cada vez mais aumentando quando eles fizeram uma reunião fofa, dia 20 e 21 de setembro de 24, a Cimeira do Futuro, com vários representantes do mundo que você nem conhece, você nunca votou neles, mas fizeram um pacto para a humanidade em seu nome. Que diabos é isso? Um pacto sobre governança global, paz, justiça e instituições eficazes. Depois disso aqui, só aumentou o armamento, só aumentou o investimento em conflito, só aumentou desavença. Eles não querem paz coisa nenhuma. Então, em Tessalonicenses, é uma carta de Paulo a eles, diz: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E é isso que está rolando. E as pessoas ficam na torcida. E eu torço para Israel, eu torço para a Palestina, eu torço para o Irã, eu torço para a Rússia, eu torço para a Ucrânia, eu torço para os Estados Unidos, eu torço para a OTAN. Gente, é tudo farinha do mesmo saco. A gente tem que torcer pelo povo de cada nação. É a humanidade que está em jogo. Os governantes são venais. Os governantes fazem parte dessa agenda. É o povo que sofre. Eles querem dividir a humanidade. Sejam cuidadosos com isso. Então vejam, a agenda de sempre. A indústria armamentista. Existem 3 pilares. O pilar da indústria armamentista está em Washington, D.C. Os Dracos comandam esse pilar. O outro pilar está em London City, que é o pilar da economia. Ali é um Estado independente. Eles que coordenam o que vai ser decidido no mundo. E tem o pilar religioso, que é o Vaticano. Observem, estudem isso. Nada é por acaso. Então, vejam aqui, né? Essa briguinha aqui, que vem lá dos filhos de Abraão, Isaac e Ismael, desde sempre. E é isso que acontece. E o que está acontecendo com esse pleno Saturno e Netuno em Áries? Está havendo uma incitação de descontentamento social muito legítima. Mas o que está por trás disso? É um planejamento para que o povo comece a se rebelar.
E claro que sim. Tantos anos de Netuno e Saturno em Peixes que ficou todo mundo anestesiado, abestalhado. Agora em Áries, não, vamos pegar a espada. Acontece que eles vão fazer de tudo. Primeiro, para uns acabarem com os outros. Já ajuda bastante a agenda deles de depopulação, né? E segundo, para justificar que os países que nisso está acontecendo não são soberanos o suficiente para tomar conta da situação. E aí vem a intervenção. Eles querem um governo único. Não dá para fazer isso da noite para o dia. Então eles vão dividir o mundo em blocos, que é o que está acontecendo. Então, prestem atenção no que está acontecendo. Os agentes do caos, né? E está tendo uma combinação de desastres. Desastre quer dizer desacordo com os astros. Então, é uma combinação de desastres na área social, climática, financeira, política, alteração do campo eletromagnético, tudo isso, tudo ao mesmo tempo agora. Então, eles usam de uma causa natural para acelerar, adicionar, incrementar a situação, causando estresse e abaixando a frequência das pessoas. Aí vem a ansiedade, aí vem depressão, aí vem o medo, e aí fica todo mundo fácil de ser dominado. Ó, assina aqui que nós vamos te trazer paz e segurança, ok? É uma pena. E o teatro, né? Esse grande teatro aqui, né? A crise, a lua de mel entre eles acabou, não é mesmo? E isso vai impactar isso, acolá. É tudo uma grande armação. É tudo uma grande armação. Esse senhor já conseguiu o que ele queria. Né? É colocar a Palantir dentro de toda a informação governamental dos Estados Unidos. Isso vai ser praticado, consequentemente, em outros países, tendo um controle de tudo, de tudo. Era isso que eles queriam. Imaginem, né? Esse senhor aqui é dono da SpaceX, que leva uma série de não se sabe o que para não se sabe aonde, através de contratos com os militares. Quem são mesmo os militares, que eu já falei nos slides atrás? É muito sério. Ele não é, ele é um agente também, é um fantoche. Então, e Moscou e Washington, vocês acham que eles são mesmo inimigos? Sobretudo o atual presidente com o presidente lá de Moscou? Claro que não. Eles já salvaram o Trump muitas vezes. Os banqueiros, o deep state que ele tanto combate, já o salvou de várias falências, dos cassinos que ele tinha, do mercado imobiliário que ele tinha. Não vamos ser ingênuos. Não tem ninguém que vai salvar ninguém. Ninguém chega lá no poder sem ter feito pacto com essas pessoas. Infelizmente. Tá? E aqui, do lado de cá? Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber. O que está acontecendo aqui? O caos também. O caos. Né? A gente sabe que Júpiter tem a ver com justiça, né? E em muitos eclipses eu comentei sobre no Brasil o que estava acontecendo. A Casa 9 tem a ver com o poder judiciário. As pessoas ficam bravas quando eu falo da política, mas no mapa, na mandala astrológica, eu faço questão aqui de mostrar para vocês, para não haver dúvidas. A casa 10 de qualquer mapa, na geopolítica,
é o poder executivo. A casa 11, o poder legislativo. E a casa 9, o poder judiciário. A casa 7 é das relações humanas e sociais, é uma casa da política. Libra é um signo ligado à política. Então, é uma ignorância das pessoas acharem que um astrólogo não pode comentar. É claro que você pode achar que um astrólogo ele é mais inclinado ao conservadorismo, o outro é mais conservado ao lado liberal e tal. Tudo bem, mas faz parte da mandala astrológica da nossa vida também. Mas por conta das paixões partidárias, das crenças e do culto à personalidade, as pessoas estão cegas, estão sendo coniventes com questões de injustiça. Porque aí entra o sectarismo. Ah, não, o cara é da minha turma, é da minha tribo, é do meu partido, o cara é mano. Ah, não, então não vale isso. Poxa, mas aí o outro cara lá, o cara não é comprometido, o cara não cometeu crime. Ah, mas não faz mal, ele é da outra tribo. O que é isso? É isso que faz o ser humano ficar aprisionado aqui. Então, essa que é a seriedade da linha do tempo. É por conta disso que a hierarquia diz: só os humanos podem ascender, porque a gente é muito primitivo, a gente é muito idiota, a gente é muito tonto de se deixar levar por tudo isso. Vejam, só faltam dizer que o irmão do atual presidente, que está dentro desse escândalo do INSS, é irmão do presidente anterior. Não se fala mais nada sobre isso? Foi suspensa a restituição da fraude? Como assim? E eles estão ali tentando a regulamentação das redes sociais. Há dias atrás, o ministro da Corte disse que nós somos solidários ao regime da China. Então vai morar na China? Já existe regulamentação. Se você ofender, caluniar, difamar alguém, tem lei para isso. O que eles querem é cada vez não deixar a gente falar mais nada. E todo mundo bate palma, acho lindo. Agora, alguns veículos de informação no Brasil estão abrindo o olho. Começaram a ver que está pegando para o lado de todos e começaram a reverter a situação. Então, isso aqui são ecos de quando Júpiter, a justiça, as leis, o magistrado, esteve em Gêmeos. Então, veja, o nó do norte em Peixes, né? Peixes tem a ver com a devoção e idealismo, com a salvação, com a espiritualidade, com também o inconsciente coletivo, sobretudo do corpo emocional, né? Tem alguém por nós? Vai vir algum salvador? Muitas pessoas de várias vertentes, né? Aqui, uns esperam Alá, outros Jesus, outros Yahvé. Agora, também Buda e Krishna e tudo isso. Então, veja, como é isso? Então, as pessoas que rezam para Alá, que acreditam que todos os infiéis são aqueles que não acreditam em Alá, podem acabar com aqueles, os outros, ou então todos que acreditam que só Yahvé é a força vão acabar com os outros e só os cristãos. Como assim? Isso é mais uma divisão que eles fizeram. Eu me pauto na consciência crística e me pauto na
centelha divina que cada ser humano tem ligado à fonte. É isso que vai nos salvar. É a sua conexão com a fonte. É o seu despertar. É a sua força espiritual. É a sua força interior. Porque se você ficar esperando alguém, você vai ficar esperando Godot. Você tem que fazer sua parte dentro do simulador. Orai e vigiai. São as suas atitudes que vão fazer o mundo melhor. São as suas atitudes no dia a dia. Lavando a tua louça, cuidando do teu filho, do teu companheiro, da tua companheira, do teu corpo, dos teus colegas de trabalho. É ali que você está se iluminando. Ou você acha que vai ter uma pílula ou um portal 1111 que todo mundo vai acender? Isso é palhaçada. Isso é mais um engano. Acredito sim que se a maioria das pessoas se elevarem, quem estiver na mesma frequência dá um up. Mas não se transforma chumbo em ouro num estalar de dedos. Os alquimistas levavam anos e anos e anos da sua vida estudando e praticando para isso acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas. O caminho, né? Sol em Gêmeos. Gêmeos é a estrada, a encruzilhada. E a Alice, lá no País das Maravilhas, ela chegou numa encruzilhada. Tinha um monte de placa, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Aí apareceu o gato, né? Aquele gato risonho. Aí ela perguntou: o senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui? Isso depende muito de para onde você quer ir, respondeu o gato. Não me importo muito para onde, retrucou Alice. Então não importa o caminho que você escolha, disse o gato. Então é isso. Se você não sabe nem para onde ir, você está esperando o quê? Um salvador? Ou então que o sistema resolva a sua vida? Ah, não, é um presidente. Ah, não, é a minha religião. É o quê? Qual é o teu caminho? Você está diante de uma encruzilhada? Se você não tiver uma determinação, qualquer caminho que você for, você vai se perder. Porque você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você está fazendo nesse mundo. Então, é preciso que a gente se centre. Olha aqui o Sol em Gêmeos, ele está a 24 graus de Gêmeos, terminando essa visita. Ele só volta daqui a um ano. Iluminando a casa do teu caminho, da tua mentalidade. Gêmeos é isso. Sai dessa encruzilhada. O Júpiter está em Caranguejo, fiz um vídeo, o último vídeo sobre isso. Até falei, voltando de viagem para casa. Essa casa aqui, interna. A saída é para dentro. Nós estamos num simulador. É tudo uma holografia. É você que está tendo a percepção de uma realidade, que eles nos enganam, nos moldam. Então comece a discernir o que é informação de desinformação. Sinta. O que o teu coração sente? Aqui, ó, no coração. Aqui está a morada do teu ser. É essa percepção que vai te salvar, não é ninguém mais. E para quem é cristão, já deve ter lido que nos últimos tempos vão dizer que o Salvador está na montanha, não corra para lá. Que está lá na beira do rio, não vá para lá, porque é tudo enganação. Então, se você não for íntegro, você vai fazer a passagem de qualquer forma, em qualquer momento. É uma programação de existência. Se você não se preparar para a sua passagem, aí sim você está frito. Você quer voltar para o Sansara? Se você quiser, você pode. É você que vai escolher.
Você quer voltar para a sua mônada, para lá vocês discutirem em qual outro campo de experiência você vai continuar a sua jornada? Então, se direcione para isso. E aqui eu concluo com o Plutão em Aquário, né? Que vai ficar 20 anos aí. Tanta coisa vai mudar na humanidade e nós precisamos estar numa linha do tempo evolutiva. A gente não pode se deixar aprisionar, se escravizar mais ainda, e agora com o mental. Porque antes era algo ligado à propaganda, à nossa percepção, né? Alterando os fatos históricos, ocorrendo resetes. Agora vai ser conexão direta, chip na cabeça, leitura da sua íris, e assim vai. Então, o Plutão em Aquário, o mental coletivo, né? Pode ser ou aprisionamento, com essa ditadura digital, ou a liberdade de ser, com S maiúsculo. Né? Então, nós estamos saindo da era do crer, somos muito enrolados com o ter, agora a gente precisa ir para o ser. Quem você é, quem você não é neste game, nesta matrix, neste simulador. Então, é disso que se trata esse momento da humanidade. Tão sério que nós estamos vivendo. Não é brincadeira esta questão aqui do transhumanismo. Não é brincadeira o que está acontecendo. Então, nós precisamos, de fato, entrar em contato com a nossa essência. É para isso que a astrologia é útil, seja no seu mapa natal, seja na geopolítica. Olha para onde está indo o balanço da carruagem. Eu também fiz nos últimos vídeos, falando da informação da teoria do caos. Está sendo implantada na tua vida, no teu ser, na tua família. Seja um agente da harmonia. Ah, porque o meu marido não sei o quê. Ai, o meu filho. Ai, o meu patrão. Ai, minha mãe. Olhe para você. Se você mudar, o teu entorno muda. Isso é quântico. Por quê? Vocês já viram aquela observação das partículas? Tem muito isso na internet, é só vocês verem. Quando o observador estava vendo a partícula, ela se alterou. E é isso que acontece. É a sua visão de mundo dessa realidade aqui, a nossa visão é que altera a realidade. Não é ninguém que vai alterar. Então nós estamos num momento denso. Eles querem o caos. Eles querem que a gente se ferre. Eles querem a gente desesperados para aceitar tudo. Não aceite. Isso não é contra a minha dignidade, a minha ética, a minha força. Diga não. Você não precisa matar ninguém. Você não precisa ser violento. Não. Resista. Conforme os seus princípios. Não adianta a gente querer mudar o outro, salvar o marido, o pai, a mãe, o filho, o avô, os amigos. Não, cada um tem um nível de consciência, não percam tempo com isso. Você sabe de você e do seu nível de consciência. Comece por você. A saída, repito, é para dentro. Então, meus amados, o céu de hoje não está brincadeira, né? Então, que a gente lide aqui, olha, compreendendo essas duas forças, o lado escuro e o lado luminoso, que todos nós temos no mundo, dentro da gente, nas hierarquias, em todos os planos. Não pense que é porque você está em outra dimensão que tudo é flores. Não. A batalha continua. E nós estamos aqui numa batalha espiritual.
o que está em cima é como está embaixo. Então, entre em contato internamente com a sua hierarquia, com a sua força. É só isso que vale. Ok? E se prepare. Se você não quiser continuar nesse game, se prepare. Ok, meus amados? Eu agradeço a companhia mais uma vez. Peço sim novamente que deem um like e tal. E eu voltarei em breve. Um grande abraço de todo o meu coração.